Palavra da Verdade, com Hernandes Dias Lopes. Eu quero compartilhar com vocês o texto de Filipenses, capítulo 2, versos de 1 a 11. Abra sua Bíblia, por gentileza. Paulo escreve assim: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, e se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, esse texto fala de relacionamento. E Paulo me impressiona cada vez mais que eu medito sobre a sua vida e sobre as suas obras. Porque Paulo é um teólogo e Paulo é um pastor. Paulo não pensava em teologia de forma acadêmica, numa biblioteca. Paulo usava a teologia de forma prática para tratar de assuntos pastorais, para resolver problemas pastorais, problemas concretos nas igrejas. A igreja de Filipos foi plantada por Paulo na sua segunda viagem missionária. Não com facilidades. Ali ele foi preso, ali ele foi açoitado, ali ele foi humilhado publicamente. Mas ao sair daquela cidade, ele deixou uma igreja estabelecida. Converteu-se uma empresária, Lídia, que era estrangeira, de Tiatira, era asiática, enquanto Filipos era uma cidade, a colônia romana, na província da Macedônia. Converteu-se ali o carcereiro, de uma maneira chocante até, depois de um terrível terremoto. E foi liberta ali uma moça que tinha um espírito demoníaco de adivinhação. Esta igreja tornou-se a maior parceira de Paulo no seu ministério. Ele chega a dizer isso no capítulo 4, verso 15, que esta foi a única igreja que se associou com ele no que tange a dar e a receber. Esta igreja ajudou Paulo quando ele foi para Tessalônica. Esta igreja se envolveu com o ministério de Paulo ao longo da sua vida, e agora Paulo estava preso em Roma quando escreveu essa carta, e a igreja escala o seu pastor Epafrodito para fazer uma viagem arriscada a Roma, para levar ajuda financeira para Paulo. E Paulo chega a dizer no capítulo 4, verso 1, que esta igreja era a sua coroa e a sua alegria. Nós diríamos hoje que a igreja de Filipos era uma igreja missionária, portas para fora, aquela igreja era uma grande bênção. Mas a igreja de Filipos está enfrentando um problema, não na questão da visão missionária, não na questão de envolvimento com a obra missionária, não na questão do investimento na obra missionária. A igreja de Filipos está enfrentando um problema portas para dentro, é uma bênção para fora, enfrentando os sérios problemas internos. Que tipo de problema? Problema de relacionamento. No capítulo 4, versículo 2, ele chega a dizer que havia duas irmãs daquela igreja,
E ele cita essas irmãs pelo nome, Evódia e Sintique, que não estavam mais caminhando juntas, não estavam mais de acordo, eram líderes na igreja. Ele deixa isso claro no versículo 3, elas se esforçaram com Paulo no Evangelho, assim também com Clemente e com os demais cooperadores. Essas irmãs eram gente de linha de frente, gente de vanguarda, gente que com a mão na massa. Porém essas duas irmãs num dado momento se desentenderam e não conseguiam caminhar juntas mais. Elas não tinham mais comunhão uma com a outra, elas estavam brigadas dentro da igreja. Se você notar comigo no capítulo 1, no versículo 27, Paulo trata de novo desse assunto quando ele diz: vivei acima de tudo por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouçam no tocante a vós outros que estáis firmes em um só espírito, com a sua alma, lutando juntos pela fé evangélica. Por que ele fala disso? Porque aqueles irmãos estavam trabalhando, eles estavam lutando. A igreja era uma colmeia, a igreja era uma indústria de trabalho para o reino, mas os irmãos não estavam mais unidos, eles não tinham a sua alma, eles estavam lutando, mas não juntos mais. E esse é um dos grandes riscos que ainda hoje a igreja corre. O que me impressiona é que Paulo vai evocar o texto mais sublime, possivelmente, de toda a cristologia bíblica, capítulo 2, versos 5 a 11, não de forma acadêmica, mas ele vai evocar esta área, esta parte mais bela e profunda da cristologia, para tratar de um problema de relacionamentos. Porque hoje tantas vezes nós pensamos que maturidade cristã é o quanto de conhecimento você tem na sua mente, quantos livros você leu, quantas obras você pesquisou, quanto acervo você tem de informação acerca da teologia. E às vezes as pessoas estudam, faz uma graduação, faz uma pós-graduação, faz um mestrado, faz um doutorado, faz um pós-doutorado, e tem muito conhecimento, mas não sabe se relacionar, mas não sabe conviver, mas não sabe tratar o irmão do seu lado. E o conhecimento não é sinônimo de maturidade. O conhecimento sem relacionamento traz orgulho, soberba, vaidade, mas o amor edifica. É claro que a maturidade passa também pelo conhecimento, mas é necessário que o conhecimento seja traduzido e transformado em capacidade de se relacionar. Eu ilustro. Talvez a mais robusta carta que o apóstolo Paulo escreveu foi sua carta aos Romanos. Paulo trata de maneira singular nesta carta sobre a questão da depravação humana, no capítulo 1, no capítulo 2, mostrando que os pagãos, mostrando que os judeus, mostrando que até mesmo os moralistas da época estavam tão decadentes espiritualmente, moralmente, como qualquer outra pessoa. Depois que ele reduz a todos no pecado, ele trata da doutrina da justificação pela fé no capítulo 3, ele exemplifica a justificação pela fé no capítulo 4, ele mostra os frutos da justificação no capítulo 5, ele revela a novidade de vida no capítulo 6, ele mostra o conflito espiritual no capítulo 7, ele mostra a obra do Espírito Santo no capítulo 8, ele revela a eleição de Israel no capítulo 9, a desobediência de Israel no capítulo 10, o plano futuro de Deus no capítulo 11, e a partir do capítulo 12 ao 16, ele vai aplicar a sua teologia. Se você entendeu bem Romanos, você vai ver que dos capítulos 12 a 16, poderíamos resumir essa parte toda numa única palavra: relacionamento. Relacionamento. Primeiro relacionamento, capítulo 12, versículos 1 e 2, relacionamento com Deus. Segundo relacionamento, capítulo 12, versos 3 a 8, relacionamento com você mesmo.
Você não pode pensar de você além do que convém. Você não pode ser um balão, um pavão, cheio de soberba. Terceiro, relacionamento com o seu irmão, capítulo 12, versículos 9 a 16. Você precisa amar seu irmão, preferir ele em honra. Quarto, seu relacionamento com os inimigos. Você precisa pagar o mal com o bem. Você precisa vencer o mal com o bem. Quinto relacionamento, capítulo 13. Relacionamento com as autoridades constituídas. Você deve a elas honra e você deve a elas tributos. Sexto relacionamento, capítulos 14 e 15. Você se relacionar com quem pensa diferente de você. É o seu irmão na fé, mas ele pensa diferente de você em alguns pontos secundários. Paulo chama de crentes fracos e crentes fortes. Os crentes fortes desprezavam os crentes fracos. Os crentes fracos julgavam os crentes fortes. E dessa maneira, dentro da igreja, os irmãos estavam não só divididos, mas brigando uns com os outros, batendo cabeça. Em outras palavras, meus irmãos, maturidade cristã é relacionamento. Como é que estava a igreja de Filipos? Confira comigo, capítulo 2, versículo 3. Ele diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Preste atenção, que ele diz nada façais, é um time que está fazendo. O problema da igreja não era falta de trabalho, não eram crentes esquenta-banco, não eram crentes omissos, era uma igreja ativa, dinâmica, operosa. Mas o problema é que a motivação não estava boa. Eles trabalhavam desde que fizessem parte de um grupo, de uma panela, de um gueto. E sabe, irmãos, é muito arriscado ainda hoje que nós estejamos numa igreja e estejamos envolvidos em atividades na igreja, mas eu só vou se o meu grupo estiver na frente. Eu tenho minhas preferências, eu tenho meu partido. E esse era um problema da igreja primitiva. Na igreja de Corinto tinha 4 partidos: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E Paulo está dizendo que na igreja de Filipos, uma igreja missionária, uma igreja que era uma bênção fora dos portões, a igreja estava dividida em grupos, de partidos, de panelas, de guetos dentro da igreja. Mas se você notar no versículo 3, Paulo fala de um outro problema, de vanglória. E a ideia de vanglória aqui é aquela pessoa que faz, mas ela precisa receber os louros. Ela faz, mas precisa dos holofotes. Ela faz, mas precisa que as luzes da ribalta estejam em cima dela. Ela faz, mas precisa que todo mundo a coloque num pedestal. Ela não está buscando a glória de Cristo, ela está buscando a glória dela mesma. E se você perceber, há 2 únicas filosofias de vida. A primeira delas está aí no capítulo 1, versículo 21, confira comigo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. A primeira filosofia de vida é quando Jesus é o vetor, é o motor, é a diretriz que move a sua vida. Para você viver é Ele. Você vive para Ele, para a glória dEle, para a exaltação dEle, para servir a Ele, para agradar a Ele, para que Ele seja exaltado e conhecido. O segundo estilo de vida está no capítulo 2, versículo 21, confira comigo. Pois todos eles buscam o que é seu próprio, não o que é de Cristo Jesus. Se existe alguém que o vetor da vida é exaltar a Cristo, tem outro grupo que o vetor da vida é buscar o que é seu próprio. Ele vai para a igreja não para adorar, nem para participar, ele vai para buscar. Ele busca para ele quer a ele quer a educação dele, ele quer o conforto dele, ele quer que a vontade dele seja feita. Tudo gira em torno dele. Porém agora, notem comigo, o apóstolo Paulo nos oferece uma terceira via. Olha comigo o versículo 4, por favor, 2:4. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Então preste atenção. Primeiro Cristo,
depois o outro, depois você. Se eu coloco o eu na frente, o outro depois, Cristo desaparece. Notem vocês que o grande problema da imaturidade cristã, não importa quanta a pessoa conheça, é que ela põe ela mesma na frente, a vontade dela na frente. Quando o projeto da maturidade cristã é, primeiro, Jesus, depois, o outro, então, você. Então, Paulo começa a tratar desse assunto com a igreja, e veja comigo o que ele vai escrever no capítulo 2, versículo 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, eu queria que você sublinhasse as seguintes palavras no versículo 1: exortação, consolação, comunhão e afetos e misericórdias. Tire essas palavras dos seus relacionamentos. O que é que sobra? Mágoas, ressentimentos, frustração, dor. E Paulo está mostrando para nós que seja na família, seja na escola, seja no trabalho, seja na empresa, seja na parentela, seja na igreja, nós precisamos resgatar exortação, consolação, comunhão, afetos e misericórdias. Mas talvez você pense assim: pastor, o senhor está falando de comunhão porque o senhor não sabe com quem eu convivo. Como um dia uma mulher me disse assim, muito brava: pastor, o meu marido dá azia em copo de bicarbonato. Não dá não, é impossível. Talvez você pense assim: aquela pessoa tão complicada, aquela pessoa é o problema da igreja. Talvez você diga assim: se o fulano sentar na ala direita, eu sento na ala esquerda, porque do lado dele eu não sento. Talvez você pense assim: se o fulano for naquele trabalho, eu não vou. O problema da igreja de Filipos é que os crentes estavam batendo cabeça. Como é que resolve isso? Como é que trata disso? Como é que soluciona isso? Como é que você vai encontrar uma saída para os relacionamentos que estão estremecidos, ou pelos relacionamentos que já estão congelados na frieza ou indiferença, ou como você vai conviver com gente que pensa diferente de você? É aí que Paulo entra com a teologia. E ele começa assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Você quer resolver problemas de relacionamento? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas o que eu posso aprender com Jesus para me relacionar corretamente com as pessoas? E ele começa assim, no versículo de número 6: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Eu pergunto a você: o que é usurpação? Usurpação é você querer ocupar uma posição que não lhe é devida. É você querer ser maior que você é. É você não ter direito de ocupar essa posição e estar querendo ocupar. Agora eu pergunto para você: Jesus, se reivindicasse todos os plenos direitos de divindade, ele estaria usurpando alguma coisa? Não. Por que não? Porque ele era verdadeiramente Deus. Mas ele voluntariamente abre mão de direitos seus. Ele deixou a glória, onde era exaltado pelos anjos, pelos serafins, pelos querubins, para descer aqui, para pisar o nosso chão, para sentir nossa dor, para ser humilhado, cuspido, esbordoado, chamado de beberrão,
de Beelzebu, de transgressor da lei, acusado injustamente de ser um conspirador, um blasfemo. E ele abre mão. Eu pergunto a você, até que ponto para se relacionar com alguém você abriu mão de direitos seus, legítimos? E se você pensa que a pessoa é complicada demais para conviver, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo. Confira comigo no versículo de número 7. Antes a si mesmo se esvaziou. Preste atenção que Jesus não foi esvaziado, ele se esvaziou. É diferente. Foi decisão dele, iniciativa dele. Ninguém o constrangeu, ninguém o forçou. Ele se esvaziou. Mas o que significa ele se esvaziou? Como nós estamos numa aula de teologia, vamos recordar algumas coisas aqui. Nós falamos, por exemplo, nos atributos de Deus, são as qualidades de Deus. Nós dizemos, via de regra, que Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos comunicáveis de Deus são aqueles atributos que Deus os tem e reparte conosco. Por exemplo, Deus é santo e Ele ordena, sede santos, como eu sou santo. Deus é misericordioso e ordena que sejamos misericordiosos. Porém, há atributos que Deus tem que Ele não reparte conosco, nem repartiu, nem repartirá mesmo quando nós estivermos no céu. Que atributos são esses? Autoexistência, infinitude, imensidão, eternidade, imutabilidade, onipotência, onisciência, onipresença, transcendência. Ele é maior do que tudo quanto Ele criou. Se esse universo tem mais de 93 bilhões de anos-luz de diâmetro, pois Ele é maior do que isso. E agora diz a Bíblia que Ele se esvazia, e 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 se esvazia, a ponto de se tornar um zigoto, um embrião, um feto, um bebê, que nasce de uma virgem, enfaixado em panos, e é colocado numa manjedoura. Atanásio, que foi o grande campeão da ortodoxia no concílio de Nicéia, em 325, escreveu um livro sobre a encarnação e diz que a encarnação é o grande mistério do cristianismo, e de fato é. E Paulo vai dizer que ele não só abriu mão de direitos legítimos dele, mas ele se esvaziou. Você já se esvaziou? Você já se encolheu para conviver com alguém? Se você pensa que a pessoa que você diz, não dá não, pastor, é muito complicado, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo, e ele diz aí, por favor, confira comigo no versículo 7 ainda, assumindo a forma de servo. Forma de servo. Veja vocês, que ele sendo o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ele assumiu, não foi imposto a ele obrigatoriamente, ele assumiu a forma de servo. Você já assumiu esse papel de servo? Você que acha que é uma pessoa muito complicada? Só pense comigo nessa cena. Jesus estava no cenáculo com seus discípulos. Ele mesmo tinha mandado que eles preparassem um local especial e ele deu todas as dicas para escolher o local para comer a Páscoa com eles. Era quinta-feira, à noite. A mesa estava posta. Tinha na mesa um cordeiro assado, pães sem fermento, ervas amargas, vinho. Aqui do lado da mesa tinha uma bacia com água e uma toalha, porque era cultura não se assentar à mesa sem lavar os pés e as mãos. Por quê?
Porque as mesas naquela época não eram mesas altas como as nossas, onde você enfia o pé debaixo da mesa e esconde os pés. As mesas eram baixas, você escorava no cotovelo e o seu pé ficava quase no nariz da outra pessoa do seu lado. Ninguém até hoje chega em Jerusalém com os pés limpos, porque Jerusalém está dentro de um deserto. Naquela época os sapatos não eram botina, nem sapato fechado, eram alpargatas com correias soltas, com correias trançadas. Os pés estavam sujos, mas o papel de lavar os pés era o papel de escravo, e eles não tinham escravos para servi-los. Quem vai tomar a iniciativa? Eles se sentem muito importantes para fazer isso. Então o que eles fazem? Assentam-se à mesa sem lavar os pés. Eles não querem descer do pedestal, eles não querem servir. Aliás, o papo que rolou à mesa foi este: quem de nós é o maior? Quem de nós é o mais importante? Quem de nós tem primazia no reino? E diz a Bíblia que Jesus então os choca, cingindo-se com a toalha e pegando a bacia e começando a lavar os pés deles. Olha o constrangimento, olha a vergonha. Pense você, Jesus lavando os pés de Judas Iscariotes, sabendo quem ele era. Pedro ficou chocado: tu me lavarás os pés a mim? Quando Jesus lava os pés de todos, ele volta e diz: vós me chamais o Senhor e o Mestre, e fazeis bem, porque eu sou. Eu vos dei o exemplo. Se você pensa que a pessoa que você acha que é muito difícil conviver, eu pergunto a você: você já lavou os pés dela? Você já se humilhou a ponto de se tornar um escravo dela? Se você pensa que é difícil demais, então Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Mas Paulo dá mais um passo, e diz no versículo de número 8: a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Aqui Jesus desceu a uma profundidade que nem você nem eu conseguimos mais descer. Aqui, na linguagem dos reformadores, é que ele desceu ao inferno. Foi quando estava na cruz. Ali ele sentiu não só o bafo de Satanás, ali ele sentiu o peso da ira de Deus, o golpe da lei. Ali ele foi feito pecado por nós, ali ele foi feito maldição por nós, ali o sol escondeu o rosto dele, ali o próprio Pai virou o rosto dele e ele se sentiu desamparado. E ele foi humilhado, aliás, ele se humilhou até a morte, morte de cruz. E você vem me dizer que o fulano é muito difícil, que você não pode conviver, que você não pode tolerar, que você não pode ficar do lado dele na igreja, que você está batendo cabeça. Paulo diz: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Notem vocês que Paulo é um teólogo pastor e um pastor teólogo. Ele usa a teologia não para confabulação, ele usa a teologia para resolver situações práticas dentro da igreja. Notem vocês o que vai acontecer agora. Versículo 9 ele diz: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Eu acho isso bonito, porque quem se humilha, quem se esvazia, quem se torna servo, quem se humilha é Jesus. Ele não foi esvaziado, ele não foi feito servo, ele não foi humilhado, ele se humilhou, ele se esvaziou. Mas na hora da exaltação, ele não se exalta. Quem o exalta é o Pai. Olha que bonito, olha que bonito. Porque imagine vocês se tivesse escrito assim: ele se esvaziou,
ele se tornou servo, ele se humilhou e ele também se exaltou sobremaneira. Não ficaria bem? Você se humilha, mas quem exalta você é Deus. Quem exalta você é Deus. Quem honra você é Deus. A palavra que aparece aqui, exaltou sobremaneira, é uma palavra única no grego. Significa que Deus exaltou Jesus a uma posição que não pode exaltar mais, não tem como exaltar mais. Ele está exaltado numa situação superlativa, máxima, absoluta. E em virtude da sua humilhação, o Pai o exalta e lhe dá um nome que é sobre todo nome. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores, Ele é o Alfa e o Ômega, Ele é o princípio e o fim, Ele é o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos, Ele é o Rei da glória, Ele é o Salvador, Ele é o Senhor, Ele é a razão da nossa esperança, é a maneira como Deus o exaltou. E essa exaltação, diz o texto, que é uma exaltação universal, porque está escrito assim, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Isso significa o seguinte, que não há nenhum setor do universo que não precise prestar honra máxima ao Senhor Jesus Cristo, nem no céu, nem na terra, nem no inferno. Anjos, homens e demônios precisam se curvar e precisam confessar que Jesus Cristo é Senhor. Mas eu quero concluir dizendo para você algo sublime para mim. Jesus se esvazia, Jesus se faz servo, Jesus se humilha, mas quem o exalta é Deus, e o exalta ao máximo. Mas quando Jesus recebe a exaltação do Pai, ele devolve para o Pai a glória, porque está escrito assim no versículo 11, e toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Olha que bonito, olha que magnífico isso, olha como isso ensina princípios de relacionamento. Você se humilha, Deus o exalta. Mas quando você é exaltado, você não fica com a glória para você. Você devolve a glória para o Pai que lhe concedeu a glória. Irmãos amados, o que me impressiona é que quando eu leio um texto desse, eu fico muito constrangido em dizer, é impossível me relacionar com este ou com aquele. É impossível perdoar este ou aquele. Eu não sei como é que você veio para cá. Eu não sei que tipo de lutas você tem dentro da sua casa, dentro da sua família. Hoje a família tem sido um dos lugares mais tensos para se viver no mundo. Muitas vezes as maiores tensões que as pessoas têm acontecem dentro da própria casa. Tem muitos casais que dizem, não, é melhor separar porque não dá para conviver. Eu não consigo conviver. Eu não consigo perdoar. Tem muitas pessoas que estão hoje machucadas porque fizeram a sociedade e foram traídos pelo sócio. Estão feridos e machucados. Tem muitas pessoas que, mesmo na igreja, trabalhando na igreja, elas estão batendo cabeça. Não trabalham mais em harmonia. E Paulo está nos mostrando que é possível curar relacionamentos, quando você entende o que é maturidade cristã. Maturidade cristã é quando você tem conhecimento, e esse conhecimento vira vida. Vida. Conhecimento pelo conhecimento produz soberba. Conhecimento pelo conhecimento leva você para um pedestal. Conhecimento pelo conhecimento leva você a olhar para o seu irmão de cima para baixo.
Mas quando você tem conhecimento da verdade, e esse conhecimento se transforma em prática e vida, aí você desce do pedestal para lavar os pés do seu irmão. E quando você se humilha, então Deus o exalta. Talvez nós pudéssemos atender a ordem de Paulo no capítulo 2, versículo 2, que eu penso que é o desejo de qualquer pastor que ama o seu rebanho também. E ele diz assim para aquela igreja: completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Paulo era um homem alegre, estava preso, mas era um homem alegre. Mas ele diz que tinha um ponto no coração dele lá que estava com um pouquinho de tristeza. E isso precisava ser completado. Para a alegria dele ser plena, aqueles irmãos precisavam resolver os seus problemas de relacionamento. Para pensar a mesma coisa. Para serem unidos de alma, tendo o mesmo sentimento de uns para com os outros. Que Deus nos ajude, irmãos. Que Deus nos ajude. Eu me alegro profundamente de ver esta igreja, semana após semana, se debruçando sobre a palavra de Deus, para estudar a palavra de Deus, para conhecer a palavra de Deus. Mas é da mais alta importância também entender que nós precisamos buscar conhecimento que se traduz em vida, que reverbere na prática, que nos ajude a lidar uns com os outros, para sermos melhores crentes, e um crente melhor. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creem? E como crerão naqueles de que não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Romanos capítulo 10, versículo 13 ao 17.